Então, a gente vai iniciar aqui a gravação para a nossa aula da potência emocional. Por que a gente vai falar sobre potência emocional? Quando a gente fala de potência emocional, a primeira coisa que vem na mente é inteligência emocional. Só que o que é importante a gente deixar claro da inteligência emocional? A inteligência emocional é uma competência, gente, que a gente precisa adquirir para a gente sobreviver no mundo, né? Então, isso é fundamental para a nossa vida pessoal, para nossa vida profissional, para lidar com a família, para lidar com conflitos, para tudo. Então a gente precisa aprender a lidar com as emoções, né, trabalhar a inteligência emocional para evitar problemas futuros, transtornos emocionais, depressão, ansiedade. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, nossa saúde mental, corpo e mente andam juntos. E eu trouxe aqui 5 pilares da inteligência emocional. Então olha só, o primeiro pilar é reconhecer as próprias emoções. Segundo é autodomínio das emoções. Terceiro é a automotivação, ou seja, você conseguir alterar a emoção que você está sentindo. Quarto é ter empatia para conseguir reconhecer a emoção do outro. E quinto é conseguir fazer essa sociabilidade, conseguir fazer essa interação entre a tua emoção e a emoção do outro. Ou seja, esses 5 pilares da inteligência emocional, ela é pautada onde? Na gestão das emoções. Então, não tem como falar de inteligência emocional se a gente não falar sobre gestão das emoções, tá? E é isso que a gente vai falar hoje, da potência emocional. E quando a gente fala, a base é a gestão das emoções, né? A base da inteligência emocional é a gestão das emoções. A gente tem que ter consciência, clareza de que emoção é diferente de sentimentos. Emoção, ela é instintiva, visceral, faz parte do nosso sistema nervoso central e automático, já nasceu com a gente não tem controle nenhum sobre. É o nosso lado instintivo, eu não tenho ação e controle sobre a emoção. Sentimento. O sentimento, somente os seres pensantes têm sentimento. Logo, somente os animais racionais têm sentimentos. Por quê? Porque o sentimento ele passa pelo crivo do pensar. O pensar ele faz parte dessa parte frontal do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é onde estão as funções executivas, onde vai acessar a memória, não a memória de instintiva, mas uma memória que a gente chama de memória de trabalho. A memória de trabalho dentro da neurociência são as memórias que você vivenciou, as suas percepções de mundo, as suas experiências de vida, a interpretação que você dá pelos fatos. Então, tudo isso está na nossa função executiva. E é aqui que faz a questão dos nossos sentimentos. Então, acontece que a emoção ela é instintiva, visceral, automática do sistema nervoso, ela vai acontecer, mas o como eu vou lidar com essa emoção, o que vai passar em forma de pensamento dessas emoções é o que vai gerar os sentimentos. Então, olha só, antes de a gente ir para as emoções, eu quero mostrar, deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a apresentação. Porque deixa eu só reduzir ela aqui para aparecer pela tela. Esse material aqui eu vou disponibilizar, tá? Não se preocupem, que vai ficar em formato de PDF para vocês baixarem, tá? Então, aqui deixa eu aumentá-la. Esse foi um formato que eu fiz para ficar claro para vocês. É o seguinte, quando a gente fala de emoção, ela é instintiva. Eu já vou citar quais são as emoções básicas, tá? Mas eu quero que vocês tenham consciência primeiro. Existem estímulos, vão ter estímulos externos, fatores externos, alguém que fechou o carro na hora que você estava passando, o ônibus que chegou atrasado e você ficou o maior tempão esperando e chegou atrasado no trabalho, a filha que foi mal educada, o marido que brigou, a comida que queimou, são estímulos externos. E existem os estímulos internos, a minha lembrança de alguma coisa, eu relembrar de um falecido. Então, hoje vai fazer 4 anos da morte de fulano de tal, e eu começo a lembrar dessa pessoa agora, eu estou tendo uma lembrança, ou eu lembro de um fator triste que aconteceu na minha infância, a percepção, eu chego num ambiente,
As pessoas estão rindo, e daí eu interpreto que as pessoas estão rindo de mim, é um estímulo externo e acessou um estímulo interno. Tudo isso vai me causar uma emoção, que ela é instintiva, tá. Essa emoção, se eu agir pelo formato impulsiva, reativa, automática, ou seja, o nosso lado animalesco, que é o que normalmente os animais fazem, a gente passa a ter um comportamento, um resultado final diante dessa emoção. Só que nós somos seres pensantes, somos animais racionais. Logo, nós pensamos, então, função executiva aqui do nosso cérebro. Essa emoção, ela vai acessar um pensamento, ela vai acessar uma memória minha, ela vai acessar alguma coisa que existe dentro de mim. E aí, esses pensamentos é o que vai me gerar sentimento. Então, por exemplo, eu tive a lembrança, da minha avó falecida. Acessei a emoção tristeza. Quando eu fico lembrando, remoendo esse pensamento, eu deixo de ficar na emoção e vou para o sentimento. Eu entro num sentimento de tristeza. E se eu não souber lidar com essas emoções e com esses sentimentos, eu posso ficar revivendo tristeza várias e várias, várias vezes até entrar numa depressão, tá? Ou eu fico numa situação de medo, de alerta tão grande, com tanto tempo, que daqui a pouco eu entro num quadro de ansiedade generalizada, tá? Então a grande diferença é que a gente precisa nos comportar como animais racionais que somos. Então a gente precisa ter autodomínio, tá? Não vou dizer controle das emoções, porque a emoção não se controla, a emoção se gerencia, mas eu preciso ter consciência do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo para conseguir ter domínio das minhas emoções. Só que eu só controlo os meus pensamentos, eu não controlo a emoção. Então, para eu mudar os meus sentimentos, meus comportamentos, eu vou ter que começar a vigiar os pensamentos, tá? E essa é a proposta do autoconhecimento, é você estar consciente daquele processo que está acontecendo internamente de você. E a inteligência emocional é justamente você estar participativo de tudo isso que está acontecendo dentro de você. Por isso que eu falei que são 5 sinais, são 5, que eu coloquei que são 5 pilares da inteligência emocional. Por quê? Porque o primeiro passo é você ter consciência das emoções que estão acontecendo dentro de você. E muitas vezes a gente não foi educado para isso. Vamos pensar aqui, todos nós aqui somos adultos, tá? Na minha infância, ninguém se falava de inteligência emocional. Não existia isso nas escolas. Os nossos pais não foram treinados para isso. Então, quantas vezes a gente fazia alguma arte que toda criança faz e o pai batia? Quantas vezes a gente falava alguma coisa e recebia uma repreensão? Ou seja, quantos traumas foram criados por a gente não saber gerenciar as emoções, nem nós, nem a nossa família, nossos pais. Faz sentido? Então, muitas vezes eu estou repetindo um padrão de comportamento, de sentimentos, de emoções que eu aprendi lá na minha infância. Porém, nós, hoje em dia, a gente tem a ciência, a gente tem a psicologia, a gente tem a neurociência comprovando de como as nossas emoções funcionam e como o nosso cérebro funciona. Então, cabe a nós fazermos a mudança no aqui e agora. Tá? Não adianta eu ficar olhando para trás, culpando papai e mamãe. Eles deram o melhor deles para gente. A minha função agora é fazer diferente. Não vou fazer nem melhor, nem pior. Porque se eu falo que eu vou fazer melhor do que a minha mãe, eu estou entrando numa soberba. Se eu falo que eu vou fazer melhor do que meu pai, eu estou entrando num orgulho e que eu tenho que me colocar menor do que eles, porque eles me deram a vida. Só que eu tenho que escolher fazer diferente. Então não é porque fizeram dessa forma que eu vou fazer igual, tanto porque eles não tinham conhecimento que a gente tem hoje. Eles não tinham internet para buscar conhecimento como a gente tem hoje. Então a gente está numa geração de que hoje é inadmissível negar informação. É inadmissível você falar que você não sabe sobre algo, porque é só você colocar no Google, colocar no chat GPT e você descobre sobre algo. Só que a gente tem que querer fazer diferente. E essa é a proposta da inteligência emocional. É algo que a gente não aprendeu, mas a gente vai ter que aprender a lidar agora para a gente gerenciar as nossas emoções, auxiliar as pessoas à nossa volta a lidar com as emoções e ensinar os nossos filhos e as outras crianças a lidar com as emoções, para que juntos possamos fazer um mundo melhor. Porque imagine, se a pessoa aprende a lidar com a emoção, ela precisa matar? Ela precisa brigar com o outro? Ela precisa roubar? Por quê? Porque na infância dela aconteceu várias coisas para ela chegar a esse ponto hoje.
não é? E se a pessoa está no momento de ira, se a pessoa souber lidar com aquela emoção dela, ela não precisa agredir o outro. Ela não vai mais projetar as dores emocionais dela no outro ser humano, né. Então sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Conforme eu vou fazendo minha reforma íntima, o ambiente à minha volta é obrigado a reagir às mudanças internas que eu estou fazendo, porque eu passo a parar de repetir aquele padrão. Então a pessoa é obrigada a mudar o padrão dela também. Então da mesma forma que o ambiente me influencia, eu também influencio o ambiente. Então, cabe a cada um de nós. E quando a gente fala da inteligência emocional, já ficou claro para vocês que a base da inteligência emocional é a gestão das emoções. Eu preciso saber identificar minhas emoções, eu preciso saber, o que está acontecendo dentro de mim, as causas e todo esse processo. Então eu sou obrigado a parar de olhar para o mundo lá fora, sair do automático, do piloto automático, para parar e refletir e olhar para dentro de mim. Essa é a intenção. E quando a gente fala da gestão das emoções, eu deixo bem claro a diferença aqui para vocês entre emoção e sentimento. Emoção você não vai ter ação e controle sobre, e você vai entender o porquê, porque eu já vou entrar com base científica de pesquisas, tá? Então, quando se fala em emoções, as pesquisas começaram há muito tempo, mas através desse livro, que do Paul Ekman, que foram feitas pesquisas cientificamente comprovadas, tá? Essas pesquisas têm a ver com as linguagens das emoções. Então, as microexpressões faciais é a linguagem das nossas emoções, tá? Isso foi feito pesquisas várias e várias vezes, e Paul Ekman ele fez uma pesquisa transcultural. O que que significa isso? Significa que ele foi em vários lugares do mundo inteiro fazer a mesma pesquisa. Inclusive, a pesquisa foi finalizada, em Nova Guiné, que é uma população em que nunca ninguém teve acesso à cultura, nunca teve acesso a outra civilização, somente entre eles. E quando foi feita a pesquisa, identificaram que independente de qualquer lugar, cor, credo, raça, cultura, civilização, até com Nova Guiné, que nunca teve contato com pessoas com civilização, as pessoas expressavam 5 emoções. E essas 5 emoções foram consideradas emoções básicas. Então, diante de todos os estímulos que eram feitos dentro do cérebro, né, para fazer o PET scan e tudo mais, as mesmas microexpressões faciais acessavam a área do cérebro especificamente voltada para cada uma dessas emoções. E quais são essas 5 emoções básicas? Medo, raiva, alegria, tristeza e nojo. Quando a gente fala do nojo, também a repulsa, tá? Então essas são as 5 emoções básicas, significa que todo e qualquer ser humano tem. É diferente da emoção secundária. O que é emoção secundária, Ramayane? A emoção secundária, ela depende da cultura, do que foi ensinado, então depende da influência que a pessoa teve do ambiente, de quando ela era criança. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar e que é muito nítido, é orgulho à pátria, o patriotismo, por exemplo, o orgulho à bandeira, ao patriotismo. Para os Estados Unidos, dia 4 de julho, o orgulho que eles têm é diferente do patriotismo, por exemplo, de um brasileiro. É diferente. Por quê? Essa é uma emoção secundária. Outro ponto, vergonha. Vergonha é uma emoção secundária. Por quê? Porque o que causa vergonha para mim não necessariamente é o que causa vergonha para você. Então, por exemplo, uma mulher muçulmana, ela tem uma vergonha diferente da mulher brasileira. Ponto. Tédio. Tédio é uma emoção secundária. O que entedia um não necessariamente entedia o outro. Ansiedade pode ser secundário. Pode ser um sentimento da forma como a pessoa lida, mas ela pode ser secundário. Então, o que a gente tem que ter consciência é, as emoções básicas a gente não controla, e é isso que a gente vai falar hoje. Porque a gente escorrega são nas emoções básicas, porque as emoções secundárias e os sentimentos, eles vão derivar das emoções básicas. Então a gente precisa aprender a lidar com o nosso instinto, com o nosso homem velho, a nossa versão antiga. Vamos pensar que é como se fôssemos centauros, né? Metade cavalo, metade humano. Ou seja, tem uma parte dentro de nós que é instintiva, que é animalesca, e tem uma parte que quer evoluir, que quer ser um ser humano melhor. Então, todas as vezes que você vai lá
você se esforça para ser um ser humano melhor, tem uma parte dentro de você que quer te trazer para a zona de conforto, não é? Porque todos nós vamos ter esse lado luz e o lado sombra. Então a gente precisa aprender a nos conhecermos, né, aprender a lidar essas emoções. Então, vamos falar dessas 5 emoções básicas, né, porque eu preciso aprender a gerenciar essas emoções, não controlá-las, gerenciá-las. Então vamos pensar assim, todas as emoções elas existem porque elas têm uma intenção, porque faz parte do instinto, instinto de sobrevivência. Então as emoções básicas fazem parte do instinto de sobrevivência, que é manter a espécie viva, dar continuidade na espécie, ponto final. Essa é a intenção. Tanto a intenção da raiva, do medo, da alegria, da tristeza, faz parte de um instinto de sobrevivência, tá? Mas eu ficar à mercê desse instinto de sobrevivência significa que eu ainda estou preso lá no homem das cavernas. Significa que eu não estou acessando o ser pensante que eu sou. Por quê? Porque se eu passo a ter o domínio dos meus pensamentos, o que que acontece? Eu automaticamente mudo os meus sentimentos. Quando eu sinto algo, eu crio uma vibração. E a vibração, pela lei da vibração, através da ressonância, eu vou atrair tudo aquilo que eu vibro. Então, a emoção você não controla, você vai sentir raiva, porque você é ser humano. Você vai sentir triste, muitas vezes, está tudo bem, porque as pessoas a gente está num momento da sociedade que as pessoas fogem da tristeza, tomam um remédio para não se sentirem tristes, porque acham que a vida tem que estar alegre, sorrindo o tempo inteiro, tem que estar feliz. E uma coisa que eu preciso deixar bem claro é que a emoção alegria não significa felicidade, tá? Não significa felicidade. De acordo com pesquisas científicas da área da psicologia positiva, a felicidade não significa ausência de problemas. A felicidade é eu fazer com que o meu cérebro, para que o meu corpo crie neuroquímicas de bem-estar. Então, dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, são os 4 principais neurotransmissores da felicidade. Ou seja, quando eu faço atividade física que cria esse neurônio, esse neurotransmissor, quando eu faço o bem para o próximo, né, o bem que eu faço para o outro faz mais bem para mim do que para o outro. Quando eu faço momentos de caridade, quando eu estou num processo de amor, a vibração do amor é acima de 500 Hz. Imagine 600 Hz, você vibra numa frequência muito maior. Então a sensação de felicidade ela é muito maior. Paixão é diferente de amor, eu estou falando de amor, o amor para com o próximo, o amor fraternal. É, você fazer coisas que te deixe feliz, você cria dopamina, a dopamina cara, está fazendo com que o teu corpo produza neurotransmissores que vão aumentar o teu nível de felicidade, que é a junção desses neurotransmissores, ele mantendo estável, você consegue manter a felicidade. A felicidade não significa que você não vai ter problema na tua vida. A felicidade não significa que você está isento dos problemas familiares. A felicidade não significa que você não precisa trabalhar para fazer dinheiro. Não significa isso. A tua conta de luz vai continuar chegando. O que eu quero mostrar é que a alegria é uma emoção, felicidade é uma conquista que a gente faz. Só que a gente está numa situação atual em que as pessoas ficam olhando a vida dos outros na mídia social, onde eles só mostram as coisas boas, ninguém mostra as dificuldades que está passando, ninguém mostra os conflitos de família, ninguém mostra as dificuldades que faz, o tanto que faz para ralar, para trabalhar, para pagar as contas, ninguém mostra, só mostra a viagem que fez, só mostra a bolsa que comprou, só mostra o relacionamento no momento que está feliz, porque também tem dificuldades. Então, assim, é importante a gente ter consciência disso, porque as pessoas só mostram o lado bom. E aí você começa a ficar se comparando com a vida dos outros, não é? E aí as pessoas estão fugindo da tristeza. Então, hoje eu vejo muito no consultório o quanto as pessoas têm dificuldade de lidar com a tristeza, tá? E é por isso que a gente precisa falar de inteligência emocional, a gente precisa falar de gestão das emoções, tá? Porque a emoção existe para mim, para você e para todos nós. Problemas, dificuldades, existe para mim, para você e para todos nós. Ninguém, absolutamente ninguém está isento. Até uma criança tem as suas dificuldades diante do mundinho dela, mas tem. O brinquedo que quebrou é o fim do mundo para aquela criança, é um problema para ela.
A nota que ela foi mal na escola, ela realmente ficou triste com aquilo. Né, o papai ou a mamãe brigar com ela, te chamar a atenção, ela também realmente ficou chateada com aquilo. Receber um não, ela ficou muito irada com aquilo, ficou com raiva. A criança também tem emoção. Todos nós temos, ninguém está isento. Então, é assim, é saúde mental, tá? Falarmos sobre gestão das emoções. Então, as 5 emoções básicas: raiva, medo, alegria, tristeza e nojo. Vamos começar a falar do medo, já que foi a primeira que eu citei. Se todas as 5 emoções existem, é porque elas têm uma necessidade de existir, faz parte do instinto de sobrevivência, você já entendeu. O medo, ele não tem intenção de paralisar, porque se você se paralisar, você não trabalha e não compra comida, você não evolui, você não se torna um ser humano melhor, você vai ficar parado lá embaixo das cobertas, você não vai servir para nada, vai ser um peso morto na vida, na Terra. Você não está ajudando para nada. Então, assim, a intenção não é te paralisar. Então, qual que é a intenção positiva do medo, Ramayane? A intenção positiva do medo é te alertar de possíveis riscos. Alertar de possíveis riscos. Então, vamos pegar um exemplo. Amanhã eu tenho uma apresentação, né? Para pessoas de alto nível, CEOs de empresas e tudo mais. Ok. Qual é o medo? Ah, o medo de falar em público? Ah, o medo de eu gaguejar? Ah, o medo de eu falar errado? De eu falar o português errado? De eu conjugar o verbo errado? Tenho medo de, na hora, esquecer o que eu tenho para falar? Eu tenho medo de perder o fluxo das minhas ideias? Então tá, é esse meu medo? Então eu vou pegar o papel e vou escrever tudo que eu tô com medo. Então tá, então o medo, ele só tem a intenção positiva de me alertar de possíveis riscos. Anotei tudo aquilo que eu tô com medo? Agora eu vou respirar profundamente, olhar para aquele papel que eu escrevi e falar assim: o que que eu posso fazer? Qual o plano de ação para eu lidar com cada um desses medos? Ah, então medo de falar em público? Tá. Eu já sei que o medo de falar em público é considerado o segundo maior medo. O primeiro medo é o medo de morrer, o segundo é o medo de falar em público. Então, o que eu estou sentindo de medo de falar em público, todo mundo tem. Tá tudo igual. Eu sei que essa emoção do medo vai acontecer na hora que eu subir no palco, na hora que tiver 100, 200 pessoas, vai dar um frio na barriga, taquicardia, tá tudo bem. Eu sei que isso é emoção, medo. Do jeito que ela veio, ela vai embora. Só que se eu ficar alimentando essa emoção, ai meu Deus, o que que os outros estão pensando? Ai meu Deus, ai o outro riu, ele deve estar rindo de mim. Ai meu Deus, eu vou começar a gaguejar. Se eu ficar emitindo esse pensamento na hora, eu sei que eu vou transformar esse medo, emoção, em sentimento. Aí eu vou travar. Ah, então espera aí. Então a minha intenção é, eu preciso ter consciência que eu vou sentir medo, sim, vai durar alguns segundos, no máximo 1 minuto, e aos poucos eu vou me acalmando. Perfeito. Então a minha meta na hora é, começou a vir pensamentos querendo me colocar para baixo, imediatamente eu vou cortar esses pensamentos. Perfeito. Qual outro medo? Ah, o medo de eu perder o fluxo das ideias. Ah, então tá. Então o que que eu vou fazer para lidar com isso? Eu vou criar um roteiro do que eu quero falar. Ótimo, então eu vou criar um roteiro que eu quero falar, eu vou fazer os slides para eu ter a minha colinha ali na hora para eu saber o que eu quero falar, eu vou dar os exemplos, ok, perfeito. Ah, o medo de falar errado, conjugar o errado português. Ah, que eu posso fazer talvez? Ah, eu posso experimentar, eu posso apresentar para alguém na minha casa para testar, eu posso fazer essa apresentação de teste na frente do espelho, ou seja, eu vou treinando até eu me sentir mais à vontade. Ou seja, essa é a intenção positiva do medo. É somente te alertar de possíveis riscos. Por quê? Porque diante desses riscos, você consegue ser mais inteligente, mais estrategista para ir para a ação, ok? Muitas pessoas, diante do medo, se paralisam. E eu preciso contar para todos vocês que isso acontece comigo, com a minha filha, com todos. Tudo aquilo que é novo vai dar medo. Ponto final. Vai te gerar um taquicardia. Por quê? Porque eu não estou na minha zona de conforto. Eu vou ter que lidar com o desafio. E é aí que está a grande sacada. Por isso que a intenção positiva do medo não é te paralisar. Porque quando você sai da zona de conforto, quando você encara um novo desafio, a cada novo desafio que você vivencia,
você acessa um novo bloqueio, você consegue ter consciência de um novo bloqueio, de uma nova dificuldade. Na verdade, essa dificuldade, esse bloqueio sempre existiu dentro de você, mas até então você não sabia, porque até então não havia sido testado. E aí quando você está no novo, você é testado e isso vem do inconsciente, ele vem para o consciente. E aí você consegue trabalhar para buscar mais profundamente um autoconhecimento. E aí você vai melhorando cada vez mais. E é por isso que a espécie está onde nós estamos aqui, já não estamos mais dentro das cavernas. Então, isso eu consigo te provar cientificamente que o medo, ele não é para te paralisar. Outra emoção, raiva. Qual que é a intenção positiva da raiva? De acordo com a neurociência, quimicamente, neuroquimicamente, quando você sente raiva, aumenta o nível de adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea, indo justamente para os membros superiores, braço, e membros inferiores. Por quê? Porque faz parte do instinto de sobrevivência preparar para luta. Exato. Só que hoje nós não somos mais homem das cavernas. Hoje nós não somos mais bárbaros. Somos seres civilizados, não é? Porque afinal de contas a gente está aqui para evoluir, usar o nosso córtex pré-frontal, pensar. Logo, a raiva, ela não tem intenção positiva de fazer você dar porrada na cara do teu amigo. Não tem intenção positiva de você arranjar briga com a esposa ou ficar discutindo com o filho. A intenção positiva da raiva é mostrar para você que você precisa fazer algo. Que você precisa fazer algo, porque do jeito que tá não dá. Alguma ação precisa ser tomada, tá? Então, por exemplo, a pessoa quando ela vive tem momentos de ansiedade. A ansiedade, ela pode ser um transtorno, vamos dizer, a ansiedade patológica, quando a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, ele é um transtorno, tá? A pessoa não tá conseguindo lidar com as emoções dela e o corpo dela tá dando tilt, tá? Tá dando curto-circuito no cérebro. Porém, existe a ansiedade saudável, que todos nós temos, o estresse saudável, que todos nós temos. Por quê? Essa ansiedade ou esse estresse, ele é uma emoção secundária, ou seja, depende do ambiente daquilo que eu aprendi, ok? Tem gente que lidar com o dinheiro aprendeu desde a infância que causa ansiedade. Toda vez que meu pai chegava em casa que tinha conta para pagar, e não sei o que, era um escândalo e batia e quebrava copo. Toda vez, depois eu cresci, toda vez que falava em dinheiro, te gera ansiedade, ok? Então, ansiedade, o próprio estresse, ele é uma emoção secundária, igual eu falei da vergonha. Por quê? Porque depende do ambiente em que você cresceu, da cultura em que você vivenciou, tá? Por isso que é uma emoção secundária. Só que ela tem também uma intenção positiva de existir. Então, por exemplo, é uma emoção secundária. Então, a ansiedade, ela mistura emoções. Então, por exemplo, ela pode ser raiva com medo. Raiva e o medo vai misturando e dá uma ansiedade, dá uma palpitação aqui, mas ao mesmo tempo dá vontade de fugir. Eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer, que tem algo me cobrando. E qual que é a intenção positiva da ansiedade? A intenção positiva da ansiedade é fazer a gente entrar em movimento. Por quê? Porque a ansiedade é filha da raiva. Então, eu preciso entrar em movimento. E a pessoa está ansiosa. E ela fica procrastinando, ela fica protelando, ela fica deixando para amanhã, ela fica empurrando a vida com a barriga e vai aumentando o nível de ansiedade. Vai aumentando o nível de ansiedade. Por quê? Porque se a intenção positiva da ansiedade é te colocar em movimento, você precisa agir. Quanto menos você age, mais a ansiedade vai precisar aumentar para te colocar em movimento. E se a pessoa não sabe lidar com isso, ela vai patinando, 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 até que gera o TAG. Por isso que eu falo da importância da gestão das emoções. Então, a intenção positiva da raiva, que é a emoção primária, é colocar você em movimento. Então, por exemplo, deixa eu pensar. Vamos pensar que você está no trânsito, alguém te fechou. Você ficou irado, você ficou com raiva. Primeira coisa que eu vejo muitas pessoas fazer é abaixar o vidro e xingar, não é? A pessoa não está tendo muito consciência do que pode acontecer, né?
Talvez em algumas cidades é um risco muito grande você fazer isso. Ela está sendo insana, ela não está pensando na consequência, porque ela agiu no calor da emoção raiva. Então, qual que é a intenção positiva da raiva? É te colocar em movimento, é te fazer você agir, mas pense antes de agir, senão você vai agir pela emoção e você vai se tornar um animal, você está sendo só instintivo, não está pensando. Então vamos colocar aí, mãe, eu senti raiva, porque o fulano me fechou, quase bateu no meu carro, e senti raiva. Pare e se observe por que sentiu raiva. Porque eu me senti injustiçado, eu estava na minha faixa correta, dirigindo corretamente, e a pessoa quis dar um despertinho, entrar na minha frente, quase bateu. Eu senti raiva, porque ele foi muito sacana, e me senti injustiçado, ou seja, mexeu com o valor pessoal meu. Ou você sentiu raiva de alguém lá na empresa. Se observa por que que você sentiu raiva. Se observa, todas as vezes que você sentir raiva, você vai ver que um dos seus valores pessoais, um dos seus princípios foram feridos. Então, até a raiva serve de autoconhecimento. Até a emoção serve para você evoluir como ser humano, ok? Então, a próxima vez que você sentir raiva, a tua dica é respire. Por quê? Porque todas essas emoções que eu estou falando para vocês, que são as emoções primárias, elas fazem parte desse cérebro que está aqui, que é o sistema límbico. Ele faz parte de um cérebro reptiliano, um cérebro arcaico, que existem outros animais também. Então, esse daqui é o cérebro instintivo. Só que nós, seres humanos, somos seres racionais, animais racionais. A gente tem uma outra parte do cérebro aqui que chama córtex pré-frontal. Os outros animais não têm. Então, logo, eles não pensam, só a gente pensa. Agora, se eu estou agindo só para esse cérebro aqui, qual que é a diferença entre eu e um macaco? Qual que é a diferença entre eu e um cachorro? É para a gente ser um ser mais evoluído, não é? Essa é a proposta. Então, o que que acontece? Quando eu estiver sob acesso de uma emoção primária, eu preciso parar para respirar. Por quê? Porque eu preciso dar tempo do oxigênio chegar nessa área aqui da frente para eu conseguir refletir. No calor da emoção, eu não penso, eu não consigo pensar, porque quem está dominando químicas no meu corpo é esse cérebro arcaico. Para eu conseguir ter autodomínio e gestão das minhas emoções, eu vou ter que parar para respirar e oxigenar essa parte. A hora que eu oxigeno essa parte desativa. E aí eu consigo pensar: por que que eu senti raiva? Ah, eu senti raiva porque ele feriu o meu valor. Não gostei disso. Perfeito, ok, não gostei disso, eu tenho toda a razão do mundo em sentir isso, eu sou um ser humano. Mas será que vale a pena eu abaixar o vidro e xingar o cara? Se ele tiver uma arma? Eu tenho família para cuidar, eu tenho filhos. Não, é melhor não fazer isso, que bobeira, deixa quieto. E você segue adiante. Então, esse ato do pensar, que é o que faz nós sermos seres humanos. Só que a maior parte das vezes a gente não está sendo humano. A gente vai ter que ensinar o ser humano a ser humano, porque a gente está perdendo essa sensibilidade entre as pessoas, essa empatia, porque a gente não está conseguindo raciocinar. E muitas vezes isso acontece porque a gente está numa vida tão frenética, de tanta correria, que a gente liga o piloto automático e a gente não consegue parar para olhar. Por isso que todas as vezes que você estiver vivenciando uma emoção, você vai lembrar de mim. Eu quero que você pare um pouquinho, respire e se observe. Que emoção eu estou sentindo? Porque lembre, o primeiro pilar da inteligência emocional é identificar qual emoção eu estou sentindo. Segundo é eu observar o que que aquela emoção está querendo me dizer. Então eu já aproveito o autoconhecimento ali. Terceiro, eu vou escolher como reagir diante dessa emoção. Eu posso reagir no instintivo, bateu, levou, ou eu posso agir, ação. Aí eu escolho o que eu quero fazer com isso. Aí sim você entra no autodomínio, ok? Então a gente já falou sobre a gente falou do medo e falou da raiva, agora vamos falar da tristeza, né? A gente está numa era em que as pessoas, o nível de depressão está muito alto. E a depressão, o principal sintoma da depressão é uma tristeza profunda. Então a pessoa ela vai sentindo tristeza,
e não dá bola. Ela vai sentindo tristeza e não dá bola. E ela vai colocando tudo debaixo do tapete, porque ela acha que a vida tem que ficar rindo o tempo inteiro. Tem que ser igual boba alegre, sabe? Ficar rindo. Você sabe que quem ri demais é desespero, né? E também tem um transtorno, né? Que é o transtorno do coringa, né? Do rir demais, ficar rindo demais, igual bobo. Gente, não é natural a pessoa estar rindo o tempo inteiro. Isso não significa felicidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tá? É natural a gente ter os altos e baixos da vida, é natural. Tem dias que você tá bem, tem dias que você não acordou bem, tem dias que você simplesmente acordou de mal com a vida, mal-humorado. E daí você tem o poder de alterar o teu estado mental através do seu pensamento para que você emita uma nova vibração e atraia mais aquilo que você está emitindo de pensamento. Você vai ter o domínio de fazer isso através dos seus pensamentos, ok? Por isso, o ato do pensar e você ter consciência sobre você constantemente é de suma importância para a gente sobreviver, tanto na nossa vida pessoal quanto na profissional. E daí a pessoa lá sente tristeza. Ramaine, qual que é a intenção positiva da tristeza? Reflita. Quando uma pessoa está triste, ela tem vontade de ficar quieta. Quando uma pessoa está triste, ela não tem vontade de ficar conversando com as pessoas. Ela se isola. Por quê? Porque a intenção positiva da tristeza é fazer a gente ficar introspectivo, é sair do mundo externo e entrar para o meu mundo interno. Então, todas as vezes que você se sente triste, para e se observa. Tem alguma coisa acontecendo dentro de você que você não deu atenção. Alguma coisa aconteceu em nível inconsciente durante o seu dia que você não percebeu porque você estava no automático. Só que se a pessoa, ela vive no automático, ela não para se olhar, ela está vivenciando um monte de emoção e ela acha que ela é robô, o que que acontece? Ou ela sente uma tristeza, o que que a pessoa faz? Vai beber, vai fumar, vai comer, daí vira compulsão alimentar, vai para os vícios, como uma forma de fugar. Vocês sabiam que todas as vezes que eu trabalhei o alcoolismo, a pessoa alcoólatra, né, o alcoolismo ou uma compulsão, todas as vezes do alcoolismo tinha uma depressão por trás? A pessoa ela vai para tratar o alcoolismo, mas na verdade, isso é apenas o sintoma. A causa raiz é uma depressão. E a hora que você vai aprofundar, tem tristezas lá no passado, lutos que a pessoa não parou para elaborar, para trabalhar. Então, o autoconhecimento, gente, é fundamental. E a base do autoconhecimento é falar da gestão das emoções. Por isso é importante a gente trabalhar dentro da gente e ensinar as outras pessoas à nossa volta também lidar com as emoções. Quem é papai e mamãe aqui também tem como responsabilidade ensinar os filhos a lidar com as emoções, a gestão das emoções. Ok? Então, a intenção positiva da tristeza, gente, não é ficar chorando nos cantos. Claro que a gente chora, inclusive o choro é uma forma de externalizar a emoção. Tem gente que vai chorar de alegria, de comoção, tem gente que vai chorar de raiva, tem gente que vai chorar de tristeza, tem gente que vai chorar de medo. Então o choro, ele é só uma forma de expressar a emoção, tá? Então o choro não necessariamente está ligado com a tristeza. Então qual é a intenção positiva da tristeza? É fazer você entrar aqui, ó, cá com seus botões, conversar consigo mesmo, parar e se olhar. Qual o sentido da vida? Quais os meus princípios? Quais os meus valores? O que está acontecendo? Quantas vezes eu estou me desrespeitando e eu não estou percebendo? Ou estou permitindo que outras pessoas me desrespeitem? Isso vai machucando aqui dentro, vai levando para uma tristeza. Então, todas as vezes que você sentir a tristeza, pare e se observe. Está na hora de você olhar para dentro de si e estimular o teu autoconhecimento, ok? Da mesma forma que a tristeza nos traz para dentro, a alegria nos leva para fora. Qual que é a intenção positiva da alegria? Somos seres sociais. Nós, mamíferos, vivemos em tribos, né? Alcateias, manadas, ou seja, vivemos em grupos. O que que é importante a gente ter consciência? O ser humano,
ele só evolui através do outro, porque o outro ser humano é um espelho para a gente, tá. Então dentro da psicologia, o outro é um espelho. Então tudo aquilo que me irrita no outro, tudo aquilo que, ai, me tira do sério, a hora que eu aponto o dedo para o outro, tem 3 trazendo para mim. O que que significa? Significa que eu projeto conteúdo meu inconsciente no outro. Então, quando se diz: "Ninguém é feliz sozinho", não significa que você tem que estar num relacionamento amoroso, senão você não vai ser feliz, não tem nada a ver. Quando se usa a frase, o provérbio, né, "Ninguém é feliz sozinho", porque o ser humano precisa estar em contato entre si, porque a gente vive em tribo, nós somos seres sociais. O que que significa isso? Significa que a alegria tem a intenção de nos socializar. Ok? A alegria, quando você sorri, não é o sorriso só com a boca, são as microexpressões faciais. Quando a gente fala de microexpressão facial, pega olhos, nariz e boca. Quando você ri de verdade, com um sorriso de alegria, você ri com a boca, com o nariz e com os olhos. E os olhos é a janela da alma. Então é como se você estivesse abrindo as portas para o outro entrar. Por isso que a alegria auxilia na interação entre as pessoas, mas para socializar. Então a intenção positiva da alegria é fazer você ir para fora, se socializar com as pessoas. Mas é estranho a pessoa que fica só lá no mundo lá fora, só se socializando. Por quê? Porque ela não para entrar para dentro de si, que é o que a gente vê muito na sociedade atual. As pessoas só querem, a gente chama de dopamina barata, as pessoas só querem a alegria temporária. Vai na bebida, vai na balada, vai na festa, ou seja, quer ter prazer imediato, né. Tudo isso vai gerar dopamina, mas uma dopamina pequena e rápida, por isso que a gente chama de dopamina barata. Não é a mesma dopamina cara que eu tive que conquistar fazendo um exercício ou fazendo um ato de caridade a alguém, que leva para a sensação de bem-estar da felicidade. Essa é uma dopamina barata. Sexo, drogas, eh bebidas, pornografia, tudo isso gera dopamina, é fato. Vinho, chocolate também gera dopamina, sexo, só que são dopaminas baratas, do jeito que cai no cérebro, ela dura um pouquinho só e daqui a pouco acaba, por isso que a pessoa quer cada vez mais, vai se tornando um vício, ok? E isso é o que a nossa sociedade mais tem. Vive tanto no mundo lá fora, que esquece para parar para olhar para dentro de si. Sacou? Por isso que a gente está numa época da felicidade efêmera, sabe, fugaz, porque não é essa felicidade, as pessoas estão confundindo o que é felicidade, eles estão querendo ter a alegria constante, mas isso não é felicidade, isso é fuga, tá. Então a pessoa que está constantemente lá fora, ela está numa fuga de si mesma, por quê? Porque se ela parar para se olhar, ela sabe que tem conteúdos que ela vai ter que encarar a realidade, que ela vai ter que fazer alguma coisa para mudar, ela tem que assumir a autorresponsabilidade. Só que é muito mais fácil ficar na posição de vítima, julgando e culpando os outros, culpando o mundo, o ex-marido, a ex-esposa, o filho, o governo, o prefeito, do que fazer as próprias mudanças, não é? Porque dá trabalho, ok? Só que a gente precisa ter consciência. A alegria é uma das emoções básicas. Como você está lidando com a alegria? Você quer ter alegria constante o tempo todo, a qualquer jeito? Como é que está a tua alegria? Não é? E outra, reflita um pouquinho, como é que é para você estar sozinho? "Ah, eu adoro estar sozinho, eu adoro a minha companhia, adoro ficar sozinha", só que também não dá para ficar o tempo todo, você também precisa interagir. "Ah não, eu odeio ficar sozinho, eu adoro estar com a galera". Tá, é legal você estar com a galera o tempo todo socializando, mas também tem momentos que você precisa parar e ficar cá com os seus botões, né. E não é chegar em casa, ligar a televisão, ligar a rádio para ter barulho. Porque tudo isso é fuga também, só para você não ouvir o barulho dos teus pensamentos, porque fica aqui, ó, um monte de pensamento, tá. Então a gente precisa aprender a lidar também com essas emoções. Até a alegria, muitas vezes, você pode estar fugindo, usando ela como uma fuga e não como uma forma de autodesenvolvimento. E qual é a quinta emoção, Hermione? Né, qual é a quinta emoção básica? É o nojo. Qual que é a intenção positiva do nojo? É você ter repulsa. É você repudiar aquilo que não te faz bem.
Então, por exemplo, você passou mal, você comeu algum dia, sei lá, uma maionese, por exemplo, e você passou muito mal. Daí toda vez que você lembrava daquela maionese, dava, ui, uma repulsa. Então, esse é o nojo, essa é a intenção. Manter longe daquilo que não te faz bem. A repulsa, o nojo, pode ser com coisas, com comidas, com pessoas, com situações. Então reflita aí. Por exemplo, quando você lembra de alguém, ai, credo, me dá uma repulsa, por quê? Porque provavelmente aquela pessoa feriu seus valores em algum momento. De alguma forma, aquela pessoa não te fez bem. De alguma forma, inconscientemente, a tua energia não encaixa na energia dessa pessoa. E daí o que que tem? Repulsa. Faz sentido? Então essa é a intenção positiva do nojo, da repulsa. Então tem situações que você olha para o passado, que você, ui, ou pensamentos, às vezes vem pensamentos do nada na tua mente, né? A gente chama de pensamentos automáticos. Interfere na tua mente, entra do nada. Daí você olha assim, você, ui, credo, não sei nem por que eu tô pensando isso. Por quê? Quer dizer que automaticamente você já percebeu, ui, nojo. Isso não me faz bem pensar nisso. Então, por exemplo, hoje eu tenho consciência. Hoje eu tenho repulsa, por exemplo, de assistir jornal. Assistir essas coisas sangrentas, tenho repulsa. Me dá até um treco, eu já saio de perto. Por quê? Porque só fica falando uma coisa ruim, sabe? Só fica falando de maldade, coisa, não me faz bem. Para que eu vou ficar lá assistindo? Então, quantas vezes você está se ouvindo? Quantas vezes você está se percebendo? Entendeu? Porque muitas vezes você está tão no automático, você não se olha, você só vive no mundão aqui fora, que você não está percebendo que você está se desrespeitando. O teu corpo está criando repulsa, inclusive com alimentos. Então, por exemplo, uma indigestão, uma alergia, tudo isso é o teu corpo falando sobre você. A tua emoção básica, repulsa, nojo, tá querendo te alertar. Cara, isso tá fazendo mal pro teu corpo, tá fazendo mal pro teu estômago. Você comeu alguma coisa que te ataca o fígado. O teu corpo tá te dizendo, corpo e mente andam juntos. Tá te dizendo que isso não te faz bem. Para que você vai continuar repetindo? Não é? Então, é a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Então, aqui eu falei das 5 emoções básicas: raiva, medo, alegria, tristeza e nojo, que é a repulsa. Então, vocês já entenderam que cada uma dessas emoções, elas têm uma intenção positiva, porque elas já existem desde o nosso nascimento como ser humano, ou seja, é instintivo. É visceral, automático do seu sistema nervoso. Você não precisa fazer nada para ela existir dentro de você. Ela simplesmente brota. Eu brinco com a raiva, né? A raiva é algo que é tão automático, assim, é tão perceptível, porque quando você sente raiva, é um calor que sobe das pernas para o alto e é muito rápido. Você não consegue mensurar, você não consegue ter controle nenhum sobre. Então, eu sempre dou o exemplo da raiva, mas isso acontece com todas as emoções, tá? Emoção a gente não controla. Então, qual que é a dica, Ramayane? Como que eu devo lidar, então, com as emoções? Eu preciso aceitar que elas existem, ponto. Eu sou ser humano, eu preciso aceitar. Tô com raiva. Ah, mas eu queria ser um ser evoluído, eu não queria sentir raiva. Cara, eu tô na Terra. Eu tô aqui para evoluir, ainda eu não sou esse ser de luz. Eu sinto raiva. Beleza, assumi. Segundo ponto, assumir que eu tô com raiva, a raiva tá aqui. Agora eu consigo olhar para ela com amor e com carinho. Tô com raiva por quê? O que que aconteceu dentro de mim? A Ramãe me falou que quando a gente sente raiva é porque feriu um princípio e um valor. Que princípio que foi ferido? O que que aconteceu? Pega um papel, escreva. Olha, tenha clareza, trabalhe o teu autoconhecimento. Ah, é por isso que eu tô com raiva, certo. Tá, e diante dessa raiva, e agora, o que que eu escolho fazer com isso? Ah, então tá. Ao invés de bater de frente e brigar, não vou chegar ao propósito que eu quero, então eu vou agir de outra forma. Eu vou dar um exemplo básico, tá, gente? Por que que eu dou o exemplo muito da raiva? Porque a raiva ela é tão forte. Por exemplo, a tristeza ela vai vindo mais devagar, o nojo ele vem forte, né, mas ele não te paralisa. O medo ele vem, mas ele vai vindo também de mansinho. Agora a raiva quando ela vem rápido e forte, né, é um calor que sobe das pernas para o ar. E às vezes a pessoa não tem tempo de raciocinar, por isso que eu falo, respira. Respira e toma 10 golinhos d'água.
Por quê? Pra dar tempo de oxigenar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito comum que acontece, tá, na vida de qualquer pai e mãe que tem criança, principalmente criança pequena ou criança entrando na adolescência, que quer discutir, bater boca, né. Papai, mamãe, não baixe seu nível para ficar batendo boca com criança ou com adolescente, você é pai e mãe, autoridade e acabou. Você pode ouvir, mas ficar discutindo só vai arranjar conflito. Então, por exemplo, a criança começa a fazer o show, fazer a birra. Não existe show se não tiver plateia. Qual é a primeira dica que eu dou para mamãe e papai? Saia de perto. "Ai, mas eu estou me irritando, Ramayane". Eu escutei isso no consultório hoje. "Ai, ela me tirou do sério, eu tive que ir lá e dar umas palmadas nela". Espera aí, você está me dizendo que uma criança de 4 anos te forçou a bater nela. Não, foi você que não soube lidar com a tua emoção. Você entendeu? Porque ninguém tem um poder ou controle sobre você. Mas eu fiquei com muita raiva na hora que eu não sabia o que fazer. Nessa hora, você já sabe que você precisa oxigenar essa parte do cérebro aqui, tá claro. O que que eu faço? Na hora eu não conseguia beber água, na hora eu não conseguia parar para respirar, vai para o banheiro, se fecha no banheiro, fecha a porta por dentro. A criança vai lá bater na porta, você fica lá respirando, você está fechado, pelo menos você não está vendo, até você se acalmar. Conseguiu pensar, você se acalmou, vai conseguir pensar, daí você vai refletir. Por que que eu senti raiva? Ah, porque ela faltou com respeito comigo, porque ela me bateu, porque ela me cuspiu, ela me mordeu, ela não me obedeceu, tá, ok. E qual é a minha intenção como mãe ou como pai diante dessa criança? Eu quero que ela me respeite, ok. E como é que você vai ensinar ela a te respeitar? Se você bater de volta, você está ensinando respeito? Não. Então você já entendeu que essa não é uma boa estratégia. Então vamos pensar em outras estratégias. Ah, tá. Então eu preciso mostrar para ela que ela precisa agir com respeito. Se você falar agora com ela, ela vai te ouvir, ela está com raiva, gritando e chorando, vai ouvir? Não. Se nem você com raiva conseguiu ouvir a criança, você acha que a criança com raiva vai ouvir? Não, o ser humano com raiva não vai conseguir escutar. A gente precisa esperar os ânimos acalmarem, depois você senta com a pessoa e conversa. E é isso que a gente tem que fazer no dia a dia. Eu dei um exemplo básico, gente, porque todo mundo já vivenciou em alguma forma isso daqui, né. Mas assim, é um exemplo básico que funciona para tudo, até em brigas de marido e mulher. Sai de cena um pouquinho, vai lá para o banheiro e fala assim: "Ó, amorzinho, agora eu não vou conseguir conversar, eu preciso ir ao banheiro rapidinho, você me espera?". Vai para o banheiro, faz de conta que você está fazendo número 2. Fica lá um tempinho, respira, toma um banho. Voltou para o teu corpo, conseguiu refletir? Pense, qual é a intenção da tua comunicação? "Ah, a intenção da minha comunicação é isso", então foca na comunicação e não na reação. Mas o que que acontece? Diante das emoções, a gente só quer reagir. E é por isso que eu vou voltar de novo, cadê meu mouse? Tá aqui embaixo do computador. Deixa eu voltar aqui de novo para compartilhar a o slide que eu mostrei aquela hora. Porque é justamente isso que eu quero que vocês tenham consciência. Quantas vezes a gente está tendo estímulos tanto externo e externos e a gente vai sentir emoção, é natural, você já entendeu que faz parte do ser humano sentir emoção. Você já entendeu. Aceite que você sente raiva, aceite que você sente medo, aceite que você sente tristeza, aceite que você tem vulnerabilidades. Somos seres humanos. Só depois que eu aceito e reconheço é que eu consigo alterar, ok? Só que depois que você aceitou, você precisa parar para pensar, porque se você não pensar, você vai continuar agindo no automático. Ou seja, você vai ter a emoção e vai direto para o comportamento reativo. E daí você está sendo só animalesco. E quantas vezes isso tem se repetido de geração para geração? A gente só é reativo, a gente só repete padrão. De um dia após o outro. Padrão de como lidar com dinheiro, padrão de como lidar com os filhos, padrão de como lidar com a esposa ou com o esposo, padrão de como, se relacionar com as pessoas. Você só está repetindo padrões. Enquanto a gente não parar, sair da matrix, sair desse mundão aqui, parar e olhar, trabalhar o autoconhecimento, você não consegue sair disso. Exato, porque pense comigo, se tem um estímulo, tem emoção e imediatamente você se comporta, quer dizer que você não tem autodomínio sobre você. Significa que você está sendo uma marionete.
Você está sendo uma marionete na tua vida, você não está assumindo a rédea da tua vida. Você não está tendo um autogoverno. Exato. Você está sendo o que as circunstâncias estão te exigindo, porque você só reage, você não tem ação sobre. Ação, agir, é você escolher por conta própria. Agora, reagir, você está sendo marionete do seu sistema, você está sendo marionete do das circunstâncias, do outro. Eu sempre falo que se o outro domina a sua emoção, por exemplo, o outro faz alguma coisa e você fica com raiva, o outro faz e você fica, com medo do outro. Todas as vezes que alguém faz alguma coisa que domina a tua emoção, você não tem governo nenhum sobre você. Então, mais uma vez, para a gente assumir a rédea da nossa vida, para a gente conseguir fazer mudanças na nossa vida, a gente precisa trabalhar o nosso autoconhecimento para conquistar a nossa liberdade emocional. E o ponto chave básico é a gestão das emoções. Então, olha só, eu deixei separado aqui 2 tarefinhas. Pegue papel e caneta agora para você anotar as tarefinhas. Esse slide que eu mostrei agora vai estar salvo, tá? Abaixo em formato de PDF, tá? Que daí você pode baixar e imprimir. Pegue papel e caneta para anotar a tarefinha. 2 tarefas. Primeira tarefa é: a gente vai treinar o seu cérebro a sair do piloto automático. Como? Eu quero que você reserve 5 minutinhos no meio da sua manhã e 5 minutinhos no meio da sua tarde. Para quê, Ramayane? Para você parar, respirar e se olhar. Sim, é sair do piloto automático, porque a vida é tão frenética, as cobranças são tão grandes, a correria é tão grande, que se você não colocar no teu celular, vai despertar 5 minutinhos de manhã e 5 minutinhos à tarde, você vai no fluxo. E não adianta você falar assim: "Ah, eu vou parar para tomar um cafezinho". Não, você vai parar para tomar o café, você vai encontrar alguém ali para conversar, você não vai estar fazendo o que eu estou te falando para você fazer, tá. Não é um descanso para você ir lá tomar o café. São 5 minutinhos para você se auto-observar. Auto-observar. "E aí, o que está rolando comigo? Ai, ó, tô meio chateado, cara. Eu acordei bem, mas não sei, agora eu tô me sentindo chateado, meio tenso. O que que será que foi?". Já sei, foi aquela reunião que eu participei das 9. Eu fiquei tenso. Por que que eu fiquei tenso? Ai, a forma como o gestor me olhou. Ai, aquele relatório que a diretora pediu. Eu acho que eu não vou dar conta, eu tô com medo, ok? A gente só consegue ter consciência disso quando você para se olhar, se observar, tá? Então, 5 minutinhos você vai reservar no meio da sua manhã e 5 minutinhos no meio da tarde, para você fazer o processo de autoobservação, tá? E a segunda tarefa é: antes de dormir, você vai fazer uma reflexão sobre o seu dia, que é o que Santo Agostinho sempre fazia. Sempre antes de dormir, você vai se questionar: "Como foi o meu dia? O que que eu fiz de bom? O que que foi bom no meu dia? Do porquê que valeu a pena? O que que não foi tão bom assim? O que que eu poderia melhorar amanhã? O que que eu poderia fazer de diferente para amanhã ser melhor? Hoje eu dei o meu melhor? Ou eu fiz o meu possível?". Fazer o possível é dar o meu melhor? O que que eu posso fazer para fazer melhor amanhã? Não melhor do que ninguém, mas melhor versão de mim, 1% que seja. Todos os dias antes de dormir, fazer essa reflexão. Você pode fazer essa reflexão escrita, que eu chamo de diário de bordo, tá? Inclusive, eu tenho essa ferramenta e está disponibilizada para você lá no, você pode pegar aqui na plataforma, vai lá no desafio 21 dias, desafio 21 dias para uma vida próspera e feliz. Lá vai ter os encontros, os 21 dias consecutivos, tá, de reprogramação mental, e lá tem o diário de bordo que eu disponibilizei para todo mundo, que é uma ferramenta que eu utilizo, tá, para com todos. Uma forma de reprogramar a mente. E dentro desse diário de bordo tem essa reflexão diária antes de dormir. E lá eu te mostro passo a passo de como conduzir isso,
tá? Para que você tenha mais clareza, autoobservação. Eu vou eu vou colocar também o diário de bordo para vocês aqui, tá? Então, para quem está vendo e quiser, já que quem está aqui no curso de potência sistêmica consegue acessar tudo que tem de material, já está tudo salvo dentro da plataforma, você pode acessar tudo. Inclusive, eu super oriento fazer o desafio 21 dias, tá? Porque é uma forma de reprogramar a mente. Mas, além disso, eu vou disponibilizar também aqui, ó, eu vou até anotar para colocar para vocês, além do slide, eu vou colocar em formato de PDF também o meu diário de bordo. Combinado? Para vocês terem acesso direto à minha ferramenta que eu usei para mim por muito tempo, por isso que eu a criei, de uma forma bem estruturada, usando do coach, usando da neurolinguística, e também utilizo com meus pacientes, com os meus clientes de coaching, tá? Então, usem isso a favor de vocês, sempre na busca do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, ok? Não tem como eu fazer algo para alguém lá fora se eu não fizer primeiro para mim. A gente só dá o que tem, tá? Então sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Se eu quero um governante melhor, cada povo tem um governante que merece. Então, se eu quero um governante melhor, eu preciso melhorar como pessoa. Se eu quero um filho mais educado, eu tenho que melhorar como pai e mãe. Se eu quero fazer dinheiro, eu preciso trabalhar com propósito, com princípios, cumprindo minha missão. Se eu quero aquilo ou aquilo outro que está lá fora, primeiro eu mudo dentro de mim. Tudo o que acontece na minha vida aqui fora é apenas um reflexo do que acontece dentro de mim. Porque eu só vou puxar para perto de mim aquilo que eu tenho condições de lidar, ok? Então, se eu estou numa vibração, eu atraio da mesma vibração. Se eu quero ver o mundo melhor, eu preciso me tornar um ser humano melhor. E depois que eu me torno um ser humano melhor, que é constante, isso não é da noite para o dia, é um processo, e todo dia a gente vai estar buscando mais autoconhecimento. A hora que eu começo a fazer esse processo, eu começo a ajudar, estender as mãos para todos à minha volta, para ajudar o outro também a ser um ser humano melhor. E aí a gente vai fazendo a corrente do bem, até que um dia a gente consegue sim fazer um mundo melhor, tá? E juntos corroborar para um mundo melhor. Mas lembre-se, a base de tudo isso da inteligência emocional é a inteligência emocional. Porque eu não sei lidar com o outro se eu não souber aprender a lidar comigo mesmo. Eu não vou saber lidar com a frustração de um filho se eu não sei lidar com a minha frustração. Eu não sei lidar com a tristeza da minha esposa, do meu marido, se eu não sei lidar nem com a minha própria tristeza. Eu não sei lidar com a raiva do meu chefe se eu não consigo lidar com a minha raiva. Então a gente só dá o que tem. Então começa dentro de cada um de nós. Eu encerro aqui a aula de hoje. Perguntas, dúvidas, pode deixar registrado que a gente responde também. Vou cortar a gravação aqui para liberar para os mentorados que estão ao vivo.